Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que me atormenta. Juro que é o drama pauta da minha vida no momento, que é o vício em celular. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer atenção para isso, porque é uma coisa muito preocupante, muito latente e que eu acho que quase todo mundo está sentindo, mas a gente não dá a devida importância. Ok, é uma coisa que se fala, mas é como se fosse normal, como se a gente não tivesse tantos riscos reais por conta disso. E na verdade, o que me preocupa é saber que a gente está sofrendo muito, a gente está diminuindo a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de estar presente, nossa capacidade de ser humano. E eu queria trazer algumas reflexões aqui. Primeiro, acho que na verdade, assim, o celular, coitado, é muito vilanizado. O celular é só um veículo, é um meio. Da mesma forma que o Instagram, a rede social, eles são a forma mais fácil que foi inventada da gente fugir. Então, o grande problema aqui é a fuga, é a falta da capacidade de sentir tédio. A gente está sempre querendo um estímulo novo, a gente está sempre querendo se distrair e agora a gente tem isso na palma da nossa mão. Então, esse que é o cerne da questão. Não necessariamente você está viciado naquele conteúdo específico, mas você tá viciado em fugir. Até porque o conteúdo em si, muitas vezes, a gente nem lembra. A gente só não consegue tolerar ficar numa fila de um banco, ficar na sala de espera de um médico, ir no banheiro, fazer número 2, mais demorado. Eu tenho duas razões principais que são as que mais me preocupam. A primeira delas é essa nossa perda da nossa capacidade cognitiva, essa atrofia mental, a nossa capacidade de concentração é cada vez diminuída. Eu fico muito preocupada, eu tenho sobrinhas pequenas, eu fico pensando, meu Deus, imagina essa geração. Se a gente já tem dificuldade em ler um livro, eu confesso que eu tenho muita dificuldade em assistir filmes sem o meu celular. Eu tava assistindo a um filme ontem e eu tava pensando, meu Deus, quero pegar o celular, porque o filme é mais demorado. Os filmes duram em média 2 horas e tem cenas ali de pausas, tem uma cena de transição, ou alguém tá falando algo mais pausadamente e parece que a gente desacostumou. A gente desacostumou com esse ritmo da vida real. A gente tá se acostumando com um ritmo que é completamente moldado e fake. E isso faz a gente se frustrar muito com o ritmo da vida real. Então, se um filme já é desafiador, imagina uma conversa. Coisa que eu mais vejo e faço, confesso. Às vezes você tá na mesa com alguém, jantando num restaurante, é para ser um momento ali agradável. E a qualquer sinal de silêncio, a qualquer sinal de hiato entre um assunto e outro, a pessoa pega no celular. É como se o que tá ali na tela é muito mais urgente do que a pessoa que tá na sua frente. E assim, eu observo isso não só em pessoas jovens, inclusive é muito curioso que eu tava reparando, em pessoas mais velhas mesmo. Meus pais, por exemplo. É isso, a gente tá ali conversando e chega uma notificação, ou então realmente a conversa diminui um pouco o ritmo, existe uma pausa e imediatamente a atenção vai para o celular. Isso realmente gera uma incapacidade de concentração e de tédio, sendo que a gente precisa entender que é no tédio que muitas coisas acontecem, é no tédio que as melhores ideias florescem, é no tédio que a gente consegue criar coisas genuinamente verdadeiras, criativas e nossas. Se a gente fica o tempo inteiro se enchendo de estímulo, olhando coisas criadas pelos outros, fica muito mais difícil a gente criar algo nosso. A gente está sempre cheio de ruído e isso impacta diretamente na nossa criatividade, na nossa produtividade, percebe? E o outro ponto que eu diria ser o mais preocupante é realmente a dificuldade de conexões reais. Então, essa era da rede social faz a gente se aproximar de pessoas que estão longe, o amigo que se mudou, o parente que mora na Austrália. Mas e a pessoa que está na sua frente? E a pessoa que está do seu lado, dentro do mesmo teto que você? A internet faz essas pessoas que estão próximas se afastarem cada vez mais. Como a gente consegue especificar e determinar o que a gente vai assistir, a gente está começando a ficar muito mimado. Então repara, o algoritmo é feito para te atender. Ele quer que você goste daquilo que você está assistindo. E se ele errar,
você pode simplesmente passar o dedo. Com os seres humanos, não acontece dessa maneira. Você precisa estar ali numa conversa. Você precisa escutar alguma coisa que talvez você não goste. Não tem como fugir. Mas as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes a essas relações. As relações são complexas. O filme que eu estava assistindo ontem, inclusive, se chama Companion. Para quem não assistiu, assista. É um filme, vou tentar não dar spoilers aqui, mas enfim, onde um rapaz namora um robô, uma inteligência artificial. E por mais que isso pareça um filme meio distópico, tá muito mais perto do que a gente imagina. As pessoas têm muito mais facilidade em lidar com os robôs que estão prontos para te atender, que estão prontos para falar o que você quer ouvir, para fazer o que você quer. As relações interpessoais estão cada vez mais difíceis porque os seres humanos estão perdendo a habilidade de se conectar. Porque, gente, se tem uma coisa difícil no mundo, uma coisa desafiadora, é lidar com outra pessoa. Porque essa pessoa não é a gente. Essa pessoa não pensa como a gente. Essa pessoa não tem os mesmos gostos que a gente. Essa pessoa não tem o mesmo passado que a gente, os mesmos traumas, os mesmos medos, as mesmas vontades. Independente de quem, independente se a pessoa for muito semelhante a você. Sempre vão ter diferenças. E lidar com elas é desafiador. Eu diria que esse é o principal desafio e também a principal razão da gente estar aqui, vivendo essa experiência terrena, para ter essas relações interpessoais, para amar o outro, para saber lidar com esse sentimento de amor que é tão maravilhoso, mas que pode ser tão desafiador. E eu digo isso, o amor romântico, como o amor na amizade, na família, lidar com os outros seres humanos. Por que você acha que a gente está aqui, nesse mundão de meu Deus, cheio de gente, tendo que lidar com essas pessoas? Porque a gente precisa disso, a gente precisa aprender isso. E a gente está cada vez se distanciando dessas relações por conta desse aparelho que está na nossa mão. E esse aparelho que está na nossa mão pode evoluir para coisas gigantescas e muito mais reais que vão suprir quase que 100% a nossa necessidade humana. Mas no fundo, não vai suprir. Porque a gente precisa dessa conexão real. Então, eu não quero só trazer esse problema para a luz e te fazer consciente disso, mas eu quero trazer algumas soluções também que eu procuro usar e que me ajudaram muito. Assim, a primeira delas é um detox de rede social. Eu sei que isso é muito difícil, muita gente trabalha com a rede social. Eu, inclusive, eu não posso estar 100% fora, mas eu confesso que foi um momento que eu tive mais facilidade em sair das redes. Quando eu decidi ficar 2 semanas sem o aplicativo no meu celular, eu reduzi o meu consumo de forma absurda. Então, se você tem a chance de fazer esse experimento, faça. Porque o mais curioso que aconteceu, eu não senti tanta falta. Eu acho que você ter o aplicativo ali, o fato de poder ter o acesso ali fácil e você ter que ter a força de vontade de não ficar abrindo o aplicativo é muito mais difícil do que não ter o aplicativo. Internalizar que não existe, não tem. E você tem que viver sem aquilo. Então foi muito fácil, foi curiosamente muito fácil. E eu confesso que eu sou uma pessoa completamente viciada. Mas quando eu apaguei todos os aplicativos, eu comecei a viver mais. Então esse exercício do detox é muito legal. Seja ele por 3 dias, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Porque você vai conseguir observar a vida e nesse momento você tem muitas realizações. Porque você percebe o quão você não vive por conta do aparelho. Quando você tá sem ele, quando você tá sem as redes sociais, a sua percepção de mundo aumenta drasticamente. Você vê coisas que antes pareciam invisíveis. Você dá muito mais valor àquilo, sabe? Enfim, essa é a primeira dica, drástica, mas é a que mais funciona. A segunda dica é: tente controlar o lugar, o acesso do seu celular. Então, eu acho que o grande problema é que a maioria das vezes ele tá do nosso lado. Uma coisa que eu tô começando a fazer é deixar o celular carregando longe de mim. Então, eu não tô no celular assim que eu acordo e eu não tô no celular antes de dormir. Eu acho que esses são os piores momentos, né? Diga aí, ficar ali zumbiloide, rolando o feed nesse momento é péssimo. Terceira coisa, escolha melhor, de forma consciente, o que você consome. Por isso, se você tá vendo esse vídeo, parabéns! E eu digo não por mim, mas por estar no YouTube. Eu gosto muito do YouTube porque se a gente para pensar, o Instagram, o TikTok, são plataformas que nos dizem o que a gente deve assistir.
Do nada você tá assistindo a vídeos e vendo sobre assuntos que você não pediu, que você não escolheu aquilo de forma consciente. Então é muito doido, porque você pode estar vendo uma notícia super feliz, o nascimento da filha de uma amiga, e você tá, ai meu Deus, que fofo, que alegria. Aí do nada você passa e tem uma bomba em tal lugar e uma guerra, e aí você já fica triste com aquilo, e essas emoções vão flutuando de uma forma, com uma velocidade que talvez não seja possível mesmo um ser humano aguentar. Porque o ser humano, pense aí na natureza humana, em como o mundo foi feito pra gente. Será que a gente aguenta mesmo saber de tudo que acontece dessa forma? Mesmo que essas coisas não estejam ao nosso redor? Saber da guerra que tá acontecendo do outro lado do mundo de forma super nítida. Não tô falando aqui pra gente ser alienado, óbvio que não. Mas pra gente repensar os efeitos que isso causa na gente. Então, realmente, você lê uma notícia, assistir a um jornal, você tá ali, pô, quero me informar, sei que vai ser duro, sei que não vão ter coisas legais, mas eu preciso enfrentar aqui essa realidade para eu me manter informado. Agora, se você tá rolando o feed e esse tipo de coisa vai sendo bombardeado para você em um momento que você não quer aquilo, que você não tá consciente daquilo, isso pode ser muito perigoso. Então, eu queria te fazer refletir. Se você não consegue ficar sozinho por 5 minutos sem celular, sem pensar em nada, é hora de rever o que está acontecendo. É hora de olhar para dentro, é hora de praticar esse momento de tédio, esses momentos sem estímulos, porque você precisa disso. É aí que você vai se autoconhecer, é aí que você vai ter novas ideias, é aí que você vai criar novas soluções, independente de para quê, para seus relacionamentos, para o seu trabalho. O ser humano foi feito para ficar no tédio, para ficar sem estímulo. E a gente está insistindo em preencher todos esses momentos com coisas vazias, com conteúdos que a gente nem lembra. Diz aí, se você lembra, os últimos 3 stories que você viu. O que que era? O que que a pessoa estava falando? Eu duvido você lembrar. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que você entenda a importância disso e realmente queira colocar as coisas em prática. E comenta aqui embaixo mais dicas práticas de como a gente pode reduzir esse vício, conseguir ter uma rotina, um dia a dia com mais calma, mais plenitude e mais presença. Eu vou adorar saber. Beijo e até o próximo vídeo.